Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 1º de setembro de 2022, começamos o mês de setembro. O mês de setembro para a saúde mental é o mês que a gente trabalha a prevenção ao suicídio. Se chama o mês amarelo. E eu, como terapeuta, hipnoterapeuta, eu quero trazer aqui algumas lives, algumas colocações, algumas coisas, técnicas que vocês podem estar utilizando, né, em casa mesmo, mudar a mentalidade, algumas coisas para te ajudar nesse processo, né? Então, assim, hoje eu vou começar a trazer aqui para vocês um livro da Louise Hay. Ela trabalha muito sobre a cura, né? A cura emocional. Quando nós trabalhamos a cura emocional, outras formas de doença, né, de o corpo apresentar os sintomas, elas se modificam. Então, muita coisa é curado quando existe uma cura emocional. E a Louise Hay, ela é especialista nisso. Ela toda tem uma história de vida, né, atrás disso, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, então, trechos desse livro, que se chama Cure Seu Corpo, né? E o primeiro ponto, né, o primeiro texto que eu vou ler aqui para vocês, se chama O Ponto do Poder está no Momento Presente. Então, o que é a depressão? A depressão, ela é excesso do passado. Quando a pessoa fica focada no que aconteceu, no que deixou de fazer, no que não foi tão bem feito assim, todas aquelas coisas que geram muita culpa, né? Ou a gente culpa a gente mesmo, ou a gente culpa os outros pelo fato que aconteceu. Então, a depressão, ela tem muito a ver, né, com o passado. O futuro nos traz muita ansiedade. Não que a gente não precise planejar o futuro. Sim, a gente planeja o futuro, mas a gente não pode viver no futuro. Quando vivemos no futuro, a gente não está no momento presente e no futuro a gente não consegue fazer nada, né? O futuro, ele existe para a gente planejar, só isso. Mas viver no futuro nós não conseguimos. A gente vive hoje. E aí a gente tenta viver no futuro, né? É onde vem a ansiedade. Tem muitas pessoas que têm crises de ansiedade e tal. Por quê? Porque é o excesso do futuro. E o que nós precisamos viver então? No presente. É o dia de hoje que é o mais importante da sua vida. Planejar sim o futuro, agradecer o passado, porque tudo o que aconteceu na sua vida, né, seus pais, sua família, as situações que você se colocou na sua vida, foi para você crescer. Então, tem que tirar algum aprendizado disso e o passado ele só serve para isso. Seja bem-vinda, Dani. Então, nós vamos falar aqui, então, o ponto do poder está no momento presente. Por isso que já chama-se presente, né? Presente é aquilo aqui e agora. E quando eu vivo no aqui e agora, o que eu tenho aqui e agora? Quando nós falamos em relação a trabalho, por exemplo, a financeiro, a alguma coisa, né, que nos deixa muito ansiosos, normalmente. Então, quando a gente tem isso, você pensando hoje, como está a sua vida hoje? Hoje, você tem comida? Você tem uma cama para dormir? Você tem uma família? Você tem uma casa para morar? Você tem isso? Você tem as condições básicas para viver? Sim, eu tenho. Não significa, né, que não tenhamos que almejar ter mais, mas ser gratos pelo que eu tenho hoje e viver e curtir o hoje, porque é só o hoje que interessa. Eu costumo dizer que o amanhã não existe, né? Amanhã ele não existe, porque quando chegar amanhã vai ser hoje de novo, né? Quando a gente chegar no dia de amanhã, será hoje, será o momento presente. Então, nós precisamos realmente ter consciência disso, que o amanhã não existe e que nós precisamos aproveitar o hoje. Quando nós aproveitamos bem o hoje, quando ele ficar no ontem, a gente não vai se sentir tão culpado, né? A gente não vai se sentir tão culpado, por quê? Porque eu aproveitei.
eu fiz o que deveria ser feito, eu curti, eu aproveitei o hoje. Então, o que vale na nossa vida é o hoje. Quando nós vivemos no hoje, não existe depressão e não existe ansiedade, ok? É muito simples, porém a gente não tem esse costume de viver no hoje. A gente aprendeu e tudo na nossa vida é uma questão de hábito. A gente se habitua a viver no passado, a gente se habitua a viver no futuro e a gente se habitua também a viver no presente, né? Então, a dica que eu dou hoje, preste mais atenção no momento presente. O que está acontecendo na sua vida hoje? O que tem de bom? Principalmente focar naquelas coisas que tem de bom. Você conseguiu acordar hoje? Se você está me assistindo aqui ou se você vai assistir, é porque sim, você conseguiu acordar. Você está falando, você está ouvindo, você está enxergando, você está sentindo, né? Você está sentindo. Nem que seja a ansiedade, às vezes, mas você está sentindo. Então, agradeça por você estar com o teu corpo perfeito para sentir todas as coisas. E assim a gente vai agradecendo pelas coisas boas que a gente tem. Agradece pelo café da manhã. Inclusive, tem uma ideia que diz assim: se você amanhecesse hoje somente com as coisas que você agradeceu ontem, com o que você acordaria hoje? Né? É uma pergunta muito interessante para a gente saber. E realmente, gente, no futuro a gente vai acordando com aquelas coisas que a gente vai agradecendo, ou aquelas coisas que a gente vai focando, né? Que o focar na tristeza, por exemplo, também é uma forma de oração. Aquilo que você fica pensando, investindo a sua energia, ela é uma forma de oração e ela vai acontecer na sua vida. Então, por isso que as dicas que eu dou aqui: agradeça por tudo de bom que você tem. Olha, esse celular que eu tenho aqui, tô conseguindo fazer uma live, a internet, computador, uma caneta que eu preciso para escrever. Eu tenho que agradecer, porque sem ela não poderia, né? Tá escrevendo, tá anotando aqui na minha agenda as coisas. Um cafezinho, um açúcar que vai no café, um limão. Lembrei que ontem meu filho fez limonada, puro limão, né? Olha só. Puro limão. Mas enfim, agradecer pelas pequenas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E quanto mais a gente agradece, mais a gente coloca o foco nisso e mais coisas boas a gente vai ter na vida para agradecer. É assim que a gente começa. Eu falo porque eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que viveu sem agradecer, que viveu a vida focando no passado, principalmente no passado, no futuro também, e por isso eu tive muita ansiedade e muita depressão. E quando eu comecei a focar no presente, né, no presente que é hoje, o nosso dia, tudo começou a ficar mais leve. Inclusive, eu me considero curada da depressão. Então, por isso que eu trago aqui as dicas para vocês. Ariel, seja bem-vindo. Então, vamos lá para a nossa leitura aqui. O ponto do poder está no momento presente, bem agora e bem aqui na nossa mente. Não importa quanto tempo, padrões de negação de pensamento, uma doença ou um relaxamento. Não é isso. Há quanto tempo perdido, falta de dinheiro ou raiva de nós mesmos, podemos começar a mudar tudo isso hoje mesmo. Podemos mudar tudo isso hoje mesmo. Não importa. Não importa o que aconteceu na sua vida. O que aconteceu, ele deve ser um aprendizado. Nós criamos aquela situação. E naquele momento, a gente fez o que a gente podia fazer. A gente sempre faz o melhor que nós podemos fazer. Os nossos pais também. Eles fizeram o que eles podiam de melhor, dentro do conhecimento que eles tinham, dentro da experiência que eles tinham, dentro das crenças que eles tinham. Então, assim, a gente só agradece. Agradece por tudo que recebeu e, ó, bola pra frente, viver o presente e rumo ao futuro, né? Os pensamentos que foram identificados com que empregamos constantemente criar nossa vida e as experiências que adquirimos até este instante. Então, ó, os pensamentos que foram identificados, tudo aquilo que nós pensamos o tempo todo,
ele está criando a nossa realidade. O nosso pensamento, ele gera um sentimento. Observe, você pensa em algo, logo você está sentindo, logo você está criando. Então, eu penso, eu sinto e eu crio as coisas na minha vida, né? Então, muito cuidado com isso. E a única coisa que nós podemos controlar é o nosso pensamento. O nosso sentimento, nós não conseguimos controlar o nosso sentimento. Mas o nosso pensamento, a gente consegue controlar. Nós somos donos do nosso pensamento. Então, quando a gente controla o nosso pensamento, automaticamente a gente vai controlar o nosso sentimento. Porque se eu penso em alegria, eu penso em coisas que me dão alegria, situações que me dão alegria, logo eu estou sentindo alegria, né? Logo eu estou sentindo alegria. E ao contrário também, se eu fico pensando em tragédia, em tristeza, em doença, logo eu fico triste. Logo eu estou angustiado, né? Sentindo angústia. Então o que nós podemos mudar é o nosso pensamento. E é só nós que temos o controle sobre o nosso pensamento. Cada um tem o controle sobre o seu pensamento. E o melhor de tudo não é deixar o pensamento te controlar. É você que tem que controlar o pensamento. Eu entendo que muitas vezes não é fácil. Não é fácil porque nós estamos habituados. O poder do hábito. Nós somos seres que a gente cria hábitos para viver, mas com mais facilidade. Existe um livro que O Poder do Hábito. No livro ele fala assim, que os hábitos eles são muito importantes na nossa vida, né? Que se a gente não tivesse hábito e a gente tivesse que cada vez que eu for escovar meu dente eu ter que pensar para ligar a água, colocar a creme dental na escova, escovar os dentes, estiver pensando o tempo todo, a expectativa de vida do ser humano seria de 35 anos. Então o hábito ele é bom, ele é ótimo. Porém, nós temos hábitos que não são tão saudáveis assim, né? Então vamos analisar quais hábitos que eu tenho no dia a dia e quais os resultados que eu tô tendo com esses hábitos, né? Se o resultado está legal, ótimo. Se você está tendo alegria, felicidade, saúde, muito bem. Você está com hábitos corretos, vamos dizer, né? Mas se você não está tendo esse resultado, observe os seus hábitos. E eles começam tudo no pensamento, ok? Os pensamentos, porém, eles, porém, são coisas do passado. O que estamos escolhendo para pensar e dizer hoje, neste exato momento, criará o amanhã e o dia seguinte, depois a semana seguinte, o mês seguinte e o ano seguinte. Então, o que nós estamos vivendo hoje é fruto dos nossos pensamentos passados. Se está ok, ótimo. Se não está, vamos dar um jeito de mudar esses pensamentos, porque esse pensamento que você está tendo agora, nesse exato momento, está criando o seu futuro, o seu dia de amanhã, o seu dia depois. Às vezes não acontece exatamente como você pensou, mas a frequência daquilo que você pensou. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa muito, tem muito medo de acidente, por exemplo. Pode ser que nunca aconteça um acidente com você. Pode ser que sim, que nunca aconteça. Mas esse medo, essa angústia, esse negócio, né, que dá, ele vai gerar outras coisas na sua vida, que vai trazer mais angústia, mais medo, né, aquilo que a pessoa está sentindo. Então, se você está com um pensamento ruim, logo, coloca uma música, vai dançar, uma música alegre, tá, pessoal? Não adianta colocar música triste, com letras ruins. Tem que escolher muito bem a música que a gente escuta. Vai dançar, vai fazer uma caminhada, vai olhar as árvores, vai sentir o vento, vai perceber as coisas que estão acontecendo no momento presente. Que quando nós estamos na natureza, a natureza ela é curativa. Só que nós não observamos a natureza. Nós estamos lá muitas vezes aproveitando só uma sombra, né? Para se esconder do sol. A gente não olha as folhas da árvore, a gente não sente a brisa, o vento. A gente olha o rio, a gente não enxerga nada, tipo, a gente tá focado lá no futuro ou no passado e no momento presente não. E se você pudesse nesse momento estar no presente,
Se você está no presente, dificilmente você terá problema. Dificilmente você terá problema, porque é só aqui que interessa, é só hoje. Só hoje é muito mais fácil de resolver, né? Problema financeiro, por exemplo, só para hoje é muito mais fácil de resolver do que para 10 anos. Então, é um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, e pensar no hoje e viver o hoje, curtir o hoje. Até porque daqui um pouco a gente não sabe se a gente estará vivo, né? Então, aproveite bem o hoje. Vamos ver o que diz mais aqui para frente. O ponto do poder está sempre no momento presente e é nele que fez a fazer que grande investimento podemos começar a nos livrar das velhas bobagens, agora mesmo. O mais ínfimo dos começos provocará uma mudança. Por mais bobinho, né, que a gente acha, ele provoca uma mudança. Viva hoje. Tome uma água. Água, ó. Escuta o barulho da água descendo na sua garganta. Agradeça, ó. Olha, gratidão, né? Porque tá tudo certinho aqui, né? Quando você nasceu, era pura alegria e amor. Enquanto era bebezinho, tinha consciência de sua importância e sentia-se oceano do universo. Possuía tanta coragem, pedia tudo o que queria e expressava abrantemente os seus sentimentos. Você se amava por completo, amava cada parte do corpo, inclusive seus gostos. Você sabia que era perfeito. Essa é a verdade de sua existência. Todo o resto é bobagem, aprendida que pode ser desaprendida. Então, ó, você é um ser perfeito. Você nasceu perfeito. Você sabia quando você nasceu que você tinha um corpo perfeito, né? E todo o resto que você aprendeu até hoje é hábito. São crenças que foram aprendidas. E assim como elas foram aprendidas, elas podem ser desaprendidas também, né? A gente pode aprender outras coisas no lugar. Quantas vezes já dissemos, eu sou assim mesmo, ou as coisas são assim mesmo? Será? Na realidade, o que estivemos dizendo é que acreditamos nisso como verdade para nós. Tá tudo bem? Mas não é que a coisa é assim mesmo. Não é que eu sou assim mesmo. Eu estou em constante transformação. Eu posso estar em constante transformação, em constante movimento. Cada dia que eu aprendo uma coisa e eu colocar essa coisa em prática, eu me torno uma outra pessoa, né? Pode ser melhor, pode ser pior, mas é a dica aqui que a gente sempre aprenda algo para melhor, né? Então, ó, na realidade, o que estivemos dizendo é que acreditamos nisso como verdadeiro para nós. E o que é verdadeiro para nós? Será que ele é verdade mesmo? Ou é só uma interpretação que nós temos dos fatos que aconteceram na nossa vida? Uma crença que alguém falou para nós, é assim que funciona, e a gente acreditou e a gente não tentou diferente. Porque a gente acreditou que se fosse fazer diferente, era errado, né? E assim a gente acredita também que o que nós estamos fazendo é a melhor forma de fazer. Mas será que é a única? E se hoje ela é a melhor forma, tá tudo bem. É tudo o que eu tenho de recursos nesse momento para realizar isso, né? Os pensamentos é tudo que eu tenho de recursos nesse momento. Mas você que está assistindo esse vídeo aqui, você já tem mais recursos, muito mais recursos para o seu dia a dia. Então, se abra ao aprendizado, se abra a escutar novas coisas, se abra a escutar novas pessoas. Cada conversa que você tem construtiva, cada conversa construtiva que você tem a possibilidade de aprender muitas coisas. Até um bom dia de um vizinho, você tem a oportunidade de estar aprendendo muito ali, né? A maneira da expressão, como se expressar, como foi o tom de voz e tudo isso, né?
Então, em geral, como coisas em que acredita que não passam de opiniões de outras pessoas que aceitamos e fomos incorporando às nossas crenças, que vamos dizer outras ideias que se ajustam a elas. Por exemplo, se quando éramos pequenos nos ensinaram que o mundo é um lugar assustador, nós aceitamos como verdade tudo o que ouvimos e que se ajusta a esse modelo mental. O mundo ele é assustador? Existem situações que sim, mas é o mundo todo? Não, não é o mundo todo. A maioria das coisas não são assustadoras, né? Então, é claro que a pessoa tem que se cuidar, que a pessoa tem que analisar onde está pisando, né? Com as pessoas que você está convivendo e tudo mais. Mas não jogar tudo no lixo, como eu digo, por causa de uma situação, muitas vezes, que aconteceu. E os nossos pais, eles nos ensinaram aquilo que eles tiveram experiência. Então, eles viveram por situações, às vezes desafiadoras, mas os recursos que eles tinham para entender a situação naquele momento eram o que eles entenderam. E eles acreditaram que o mundo é assim, que as pessoas são assim. E eles passaram essa informação para nós. Mas foi de acordo com a experiência que eles viveram. Para você pode funcionar totalmente diferente. Não é porque seus pais tiveram situações que eles foram assim encurralados, vamos dizer assim, que a gente vai ser também. Cada um na sua experiência. Nós estamos aqui para viver novas experiências. Isso que importa. Aqui continuando, né, com as crenças. Não confie em estranhos. Não saia sozinho à noite. Não confie em estranhos. Será que toda pessoa que é estranha ela é perigosa? Não, né? Claro que a gente não sabe, tem tudo, né? Mas essa é a crença que eu quero trazer aqui. Nem tudo o que parece ser é de verdade. Não saia sozinha à noite e aí por aí vai. Os outros só querem tirar vantagem. Aí que eu comentei, né, sobre os nossos pais. Às vezes eles viveram situações assim que realmente pessoas tiraram vantagem em relação a eles. E aí eles trazem pra gente também que os outros só querem tirar vantagem. Mas não existe o outro. É tudo aqui dentro. Tudo acontece primeiro aqui dentro. O que eu coloco para fora volta para mim, né? E os nossos pais muitas vezes eles receberam isso. Porém, a gente não culpa eles. A gente não vai culpar, porque era o recurso que eles tinham naquele momento. Era assim que devia de ser, até para o próprio crescimento deles. Por outro lado, nos ensinaram que o mundo é um lugar seguro e alegre, outras crenças. Acreditamos em outras coisas, como o amor está em toda parte, os outros são gentis, é fácil ganhar dinheiro e assim por diante. Nossas experiências de vida espelham nossas crenças. A nossa experiência espelha as nossas crenças. Primeiro nós acreditamos, e aí a gente experiencia e aí a gente fortalece a nossa crença, porque realmente aconteceu. Mas já acontece porque eu acredito nisso. Eu tenho uma crença. Nós chamamos de ponto de vista, né? No Access Consciousness a gente utiliza a frase ponto de vista, que são as nossas crenças. Raramente nos damos ao trabalho de parar e questionarmos nossas crenças. Nós, às vezes, a gente acredita que é verdade, ponto. E não é a correria do dia a dia, o estresse no futuro, os pensamentos no passado, né? A vida viver no passado ou no futuro. A gente para, mas será que isso que eu estou acreditando nesse momento, ela é verdadeiro? Se está funcionando para você, tá tudo bem, né? O problema é quando não está funcionando e a gente fica ali com a cabeça naquilo ali porque é assim que eu aprendi, né? Então, vamos tomar cuidado. Por que acredito que é difícil para mim aprender coisas novas? Alguém aí se identifica? Que é difícil aprender coisas novas? É mesmo verdade? Isso é mesmo verdade? É verdade para mim?
De onde vem esta recomendação? Será que acredita nisso apenas porque uma professora do primário vivia repetindo essa declaração? Né? As crianças, elas acreditam muito nos professores, nos pais, nos cuidadores, né? Então, assim, o professor falou, tá falado. E se às vezes o professor fala, menino, você tem problema para ler, você tem problema para aprender. E aí a criança acredita nisso. E aí o que acontece? Ele vai lá e ele não faz direito o que ele tem que fazer. E aí ele fica com problema mesmo. Aí ele reforça aquilo que a professora falou. Ah, a professora tinha razão. Eu realmente não consigo ler. Eu realmente não consigo aprender. E isso que eu falei aqui é uma forma muito leve de se falar. Mas às vezes a gente ouve coisas, por exemplo, assim, menino, você é burro, né? Que é muito mais sério. Hoje eu acredito que as pessoas já não falam mais isso, mas entre linhas ainda fica esse tipo de crença, né? Tudo bem que às vezes nós temos dificuldade em alguma coisa, né? A gente está aprendendo. Às vezes a gente não gastou o tempo necessário para aprender aquilo. Eu percebo hoje que eu aprendi tanta coisa que eu não me achava em condições de aprender. Mas quando eu foquei nisso e eu fui atrás de fazer, eu aprendi. Então, eu creio que todo mundo consegue o que se dispor a fazer. Claro que tem muitas coisas que eu não escolho fazer. Tá tudo bem, tá tudo bem. E eu não vou aprender, tá tudo bem. Enquanto eu não escolher, eu não vou aprender. Mas eu tenho consciência disso, das escolhas que eu faço, né? E que não adianta mais ninguém falar nada que eu não consigo, que se eu quiser, de verdade, eu vou lá e faço. O que mais aqui que eu tenho? Será que acredita nisso apenas porque a professora do primário vivia repetindo essa declaração? Eu viveria melhor se abandonasse essa propaganda? Pare um instante e analise seus pensamentos. Em que está pensando nesse exato momento? Em que você está pensando nesse exato momento? Saiba que esse seu pensamento está criando a sua realidade de amanhã. Vai criar a sua realidade de amanhã. Então, se você não está com bons pensamentos, vamos mudar isso já, né? Vamos mudar isso já. A gente pode mudar, a gente tem o poder. Nós temos o poder de mudar o nosso pensamento no hoje. É hoje que interessa. Não vamos esperar uma semana, não. É agora, é hoje. Em que está pensando nesse exato momento? Se os pensamentos moldam sua vida e suas... Aqui está faltando texto, pessoal. Você quer que o pensamento que lhe deu experiência agora se torne verdade para você? Se for um pensamento cheio de preocupação, mágoa, furioso, ousado, quer vê-lo repetindo sua vida? Realmente você escolhe isso para a sua vida? Lembre-se, seu pensamento gera um sentimento. E o seu sentimento produz ações em você. Se você está muito feliz, por exemplo, você está com um pensamento feliz, você sente essa felicidade, você consegue ficar num quarto escuro, fechado? Você consegue ficar sem querer se comunicar, falar com as pessoas, fazer acontecer? Até uma atividade física, por exemplo, né, no trabalho. Uma pessoa feliz consegue ficar fechado? Não, né? Normalmente a pessoa que está triste que ela consegue ficar fechado. E tudo isso acontece no nosso pensamento. E o seu pensamento você consegue mudar. Isso sim. O seu pensamento você consegue mudar. Se for um pensamento cheio de preocupação, tal, coloquei. Tudo que enviamos para fora de nós, tanto mental quanto verbalmente, voltará para nós de forma semelhante. Por isso que eu falei, às vezes não acontece exatamente, mas volta de forma semelhante. Reserve um pouco de tempo para prestar atenção às coisas que diz. Se notar que 3 vezes uma frase, escreva-a, pois ela se tornou um modelo mental. Olhe o que você está pensando, né? Tenha consciência disso
E se você perceber que a mesma frase ou algo parecido veio por 3 vezes, observe, ele já se tornou um modelo mental. No final de uma semana, leia a lista que elaborou e então verá como suas palavras se ajustam às suas experiências. Decida-se a mudar seu modo de falar e pensar, e veja sua vida mudar por completo. Para controlar sua vida, é preciso controlar suas escolhas de palavras e pensamentos. E ninguém, senão você, é dono de sua mente. Aqui eu acho que eu já vou até parar. Olha que interessante, pessoal. Decida-se a mudar seu modo de falar e pensar. Eu penso, eu falo, eu sinto, né? E eu crio a minha realidade. Aí você vem me dizer assim, não, mas você não sabe a minha realidade como ela é. Se eu ver a sua realidade, eu sei quais são os seus pensamentos passados. Porque a sua realidade hoje, ela é fruto dos seus pensamentos passados. E uma vez aceitando isso e reconhecendo isso e observando isso, né? Você tem condições de mudar os seus pensamentos e, consequentemente, transformar a sua vida. Esse livro aqui é um livro de cura. Cure o seu corpo. E por que tanto se fala sobre os pensamentos, sobre as palavras? Porque tudo é aqui dentro que começa. Tudo é aqui dentro. Só que, ó, pessoal, não é para ser vítima. Não é para ser vítima. É para você perceber o quanto você é extraordinário. O quanto você é extraordinário. Que você consegue criar a sua realidade. Que você cria tudo aquilo que você escolhe para sua vida. Você que cria. E assim como você cria as coisas ruins da sua vida, que é muito mais difícil de serem criadas, as coisas negativas da nossa vida, eles dependem de muito mais força para se realizar do que as coisas boas, as coisas leves, as coisas fáceis. Então, se você é capaz de criar tanta coisa ruim na sua vida, agradeça a sua capacidade mental. Agradeça que você tem uma capacidade mental extraordinária. Reconheça isso em primeiro momento. Não fique se culpando, porque você criou o que você criou até hoje, porque você aprendeu assim. Foram todos os recursos que você teve até esse exato momento. Então, sem culpa, sem mimimi, sem vitimização, né? Vamos para frente, vamos mudar esses pensamentos. E você mudando o teu pensamento, consequentemente, você vai mudar o seu corpo. Você vai curar doenças. É o que esse livro traz para nós. Cure o seu corpo. E ele só está falando de pensamento até agora e palavras, que geram sentimentos. Beleza? Pessoal, estarei aqui então durante esse mês, todas as tardes, no início da tarde, lá por 1h30, refletindo um pouco com vocês. Tudo aquilo que eu aprendi na minha vida e que eu faço hoje, né? Que eu vivo as consequências dos meus pensamentos passados, que eu já melhorei muito, mas que ainda, né? E a partir do momento que você entender que é você que cria tudo na sua vida, não existe mais ninguém pra gente culpar. E só reconhecer o quanto você é extraordinário. Só reconhecer. E aí é só mudar seu modelo mental. É simples, é fácil e você tem condições de fazer isso. É um hábito. É um hábito. A gente se habitua a tudo na nossa vida. Gratidão por quem passou aqui, a Leia Paula, a Carla, Giovana, Maria Inês, né? Gratidão a vocês que passaram aqui na live hoje. Beleza, pessoal? Beijos e até amanhã. Vamos conversar mais um pouquinho, tá bom?